ser visto da forma que ele se encontra na atual conjuntura do país. Então, eu não posso pegar o nosso Brasil de hoje e elevar no patamar de 3 anos atrás, que a economia se encontrava diferente há 3 anos em relação a essas empresas. Então, o judiciário ele tem que declinar para atender, e aí o que ele está fazendo é atender, trazendo situações que possam vir de alcance com os anseios das empresas para permanecer no mercado. Tema do dia: Direito Civil e Processual Civil. Dou as boas-vindas à nossa audiência mais uma vez. Obrigado vocês por nos prestigiar. Hoje nós temos aqui a professora Goiaci Campos dos Santos Dunk. Dunk é alemão? É alemão. Alemão. A professora Goiaci nos honra aqui com sua presença. É professora e advogada, graduada em Direito, bacharel pela PUC de Goiás, especialista em Direito Civil na Federal, tem mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, né, pela PUC também, é coordenadora e professora de cursos de pós-graduação e professora de graduação também, dá aula para cursos preparatórios para a OAB, e tem uma ampla experiência na área de processo civil, monografia jurídica, direito civil. Professora, hoje nós vamos aqui com um bate-papo bem tranquilo, né, trazer algumas questões já do nosso contexto atual para os alunos que aqui queiram se aperfeiçoar, aprender um pouco mais, obter informação, conhecimento. O direito civil é o principal ramo do direito privado, né? Trata-se aí das normas conjuntas que regulam as relações entre os particulares e pelo fato de definir parâmetros, né, para pessoas jurídicas e pessoas físicas, esse é o direito que mais corriqueiro, né, que está no nosso dia a dia. Quais são as maiores demandas do direito civil para o escritório de advocacia? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, estar respondendo, estar participando dessas questões que envolvem direito civil e processo civil, questões latentes dentro da sociedade. E respondendo a sua pergunta, nós temos muitas demandas dentro dos escritórios de advocacia, inclusive eu atuo há muitos anos na área, e o que eu observo? Que direito de família é uma área que ela sempre está em convulsões e sempre em transformações no mundo jurídico, porque a propriedade, ela tem alterações na busca do direito à propriedade, reintegração de posse, missão na posse, comprar um imóvel e o proprietário não querer se deslocar de dentro do imóvel. Mas o direito de família, dentro da área que eu verifico, que eu atuo com bastante frequência, é uma área que a gente observa que as pessoas elas buscam por vários fatores econômicos, emocionais. Então, dentro dessa vasta área do direito privado, eu acredito que o direito de família e sucessão é uma área que, sim, tem uma grande perspectiva de procura, em decorrência que todos têm família e todos um dia vão buscar o direito sucessório para resolver seus problemas patrimoniais. Então, dentro dos escritórios aí, pelo menos dentro da tua prática diária, as maiores demandas atendidas diz respeito à família. Sim, no direito civil. Quando a gente fala em família, a gente acaba que desemboca no direito sucessório. Né? A gente fala família e cai lá em sucessão. Inventários, essa situação toda. Mas também nós temos várias demandas na área contratual, principalmente nessa época pandêmica que nós estamos vivendo, esses conflitos em relação aos não cumprimento dos contratos. No meu escritório, por exemplo, nós temos várias situações envolvendo não cumprimento dos contratos em decorrência dos decretos, desse distanciamento, onde as empresas
onde os prestadores de serviço não contemplam, eles não conseguem adimplir suas obrigações em decorrência que há um lockdown, a família toda está afetada pelo vírus. Então, são situações que nós não estávamos preparados. Então, eu entendo que, principalmente agora, o mundo contratual, as obrigações contratuais, elas estão sofrendo impactos de grande magnitude em decorrência dessa nova situação que afeta a sociedade. Aproveitando essa questão do contexto que estamos e dessa nova situação, né, que foi imposta a nós aí desde o ano passado, em razão da pandemia. Como é que essa relação virtual entre escritórios e o judiciário tem se estabelecido? E se isso veio para facilitar a questão dos processos, tornou, né, mais eficiente, diminuiu as demandas, né, que eram trazidas para o judiciário, ou agilizou, né, a solução, os trâmites. Como está hoje, né, em razão do contexto que nós vivemos? Esse mundo virtual dentro do jurídico. Então, no primeiro momento que se instalou essa pandemia no mundo, o judiciário ele sofreu um grande impacto. Ninguém estava preparado para essa pandemia, ninguém estava, claro. Então, ele se adequou à nova realidade. E as audiências passaram a ser virtuais. Agora, teve alguns atos, algumas situações que deveriam ser cumpridas pessoalmente, como, por exemplo, a citação pessoal do devedor de alimentos. Então, nós tivemos uma retração. Essas demandas, elas tiveram uma queda no sentido de não cumprimento, porque o próprio oficial de justiça não poderia se deslocar até a casa do devedor de alimentos. Então, nós tivemos algumas situações que nem o judiciário, nesse primeiro momento, ele não teve como suportar e saber como lidar com essa situação, porque em decorrência do próprio distanciamento. Mas, atualmente, o judiciário ele se adequou a essa nova realidade, as audiências elas estão sendo feitas com frequência, o que eu observo é que a pandemia ela não está sendo um óbice ao segmento, à realização dos atos do Poder Judiciário. Maravilha. Então, audiências também, tudo online. Todas as audiências online, eu acredito, é tão interessante a gente pegando o gancho, porque a sociedade, até as pessoas mais leigas, elas começaram a se adequar a uma nova realidade, começaram a manusear os celulares, verificar o que é o link que é mandado pelo Poder Judiciário. Essas pessoas, elas chegam no escritório para fazer audiência, não, doutor, eu estou aqui e tal. Aquelas pessoas humildes, elas se igualaram de tal forma nessa era globalizada da computação, que elas precisaram aprender também para não ficar para trás, porque as audiências agora são dessa forma e todos precisam, né? Ainda sobre a questão de auxílio, né, de melhora em todo o sistema judiciário, nós temos aí os meios alternativos de solução de conflito, né? As câmaras de conciliação, né? Você acha que essas câmaras, esses meios alternativos, eles têm desafogado, têm ajudado, têm contribuído aí com o judiciário? Sim, inclusive, muito interessante o que você está questionando, é que o atual CPC, ele traz essa visão de um progressista, no sentido de atender o interesse das partes, e o juiz ele tem que se adequar a uma nova realidade social em buscar desapegar um pouco daquele formalismo jurídico para atender o interesse das partes. Nós temos aí o chamado sistema multiportas, que é muito interessante nós trazermos aqui. Por quê? Porque aí o judiciário se adequa com as audiências, quantas audiências será necessário para resolver essa questão, as questões das conciliações, desses mutirões. Então, isso é muito importante para nós verificarmos que, atualmente, o judiciário, pelo princípio da cooperação, ele está ali para atender o interesse das partes. Então, ele tem que desapegar do formalismo, e essa nova proposta do CPC, ela é louvável, porque ela vai dar uma celeridade aos atos processuais e atender o interesse das partes. Professora Guiarcy,
professora, coordenadora de curso de pós-graduação, e eu acredito que, assim como o judiciário e todas as áreas, né, econômicas, sejam elas essenciais ou não, como está sendo classificada hoje, a educação também vem não sofrendo, mas exigindo mudanças, né, se reinventar. Esse mundo hoje, o virtual, o ensino à distância, o que ele tem contribuído positivamente para nós, professores, para os cursos que hoje estão aí? Olha, eu entendo que, ainda que não pareça, mas a gente que está na área da educação, a gente observa que com esse sistema remoto, veio facilitar em alguns aspectos, principalmente o econômico, para o aluno. Aquele aluno que se distancia, o seu domicílio era lá no Rio Grande do Sul, lá no Pará, com essa pandemia, ele teve que retornar à casa dos pais ou dos seus familiares, de outros, e veio ter acesso à faculdade sem precisar ter ônus econômico em relação ao aluguel e a questão do trabalho também. Eu observo que muitos dos meus alunos, eles estão podendo trabalhar e podendo estudar simultaneamente. Às vezes a gente está lá e fala, professor, eu estou assistindo sua aula, estou aqui no serviço e estou aqui assistindo a sua aula. Isso foi muito bom, que não parou a questão econômica e a situação educacional do aluno. Então, é um aspecto positivo que eu achei, foi a questão econômica e o acesso ao aluno sem ele poder viabilizar a educação. Ele está dentro da faculdade em qualquer local do país ou do mundo, porque eu tenho uma aluna que está na Espanha, né? Espanha. Ela assiste aulas minhas às 2 horas da manhã, ela está lá dizendo, professora, eu estou aqui 2 horas da manhã, eu estou aqui assistindo sua aula. Mas maravilha. 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 E eu digo, então, a acessibilidade e a conveniência, né? Demais. O aluno hoje pode sair do trabalho e ir para sua casa, não pegar trânsito, jantar em casa com sua família e ainda assistir a aula. Né? Exatamente. E para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta mais sob o ponto de vista técnico, mas também não saindo aí do nosso contexto. Né? Empresas têm sofrido, né? Com a pandemia, com os fechamentos, a gente está tendo um problema econômico e tem aumentado o número de empresas que têm solicitado falência, recuperação judicial. E como é que o judiciário tem visto isso, né? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo? Né? O judiciário está sendo mais flexível, está conseguindo entender mais a situação das empresas e a relação da empresa com os seus empregados? Sim. O que eu observo? Que agora há necessidade dessa cooperação do judiciário com as partes envolvidas. A empresa, ela gera economia, ela dá emprego, e nesse momento, que é o momento que abala a situação econômica do país, o judiciário ele tem que estar ali, ele sai do lugar dele e vai atender essas empresas. Então, a empresa agora está concedendo situações de benefícios para essas empresas em relação aos impostos, a pagamentos, muitas vezes, nós estamos aí com a questão da Enel, da energia, que se estende não só às empresas, nós estamos vendo que se estende às pessoas de baixa renda, mas as empresas elas estão tendo alguns benefícios para quê? Para que elas possam sobreviver no mercado. Então, que eu acho muito importante, essa flexibilização do judiciário, porque é uma proposta do CPC, é flexibilizar. E flexibilizar é chegar e atender o jurisdicionado. E o jurisdicionado, ele tem que ser visto da forma que ele se encontra na atual conjuntura do país. Então, eu não posso pegar o nosso Brasil de hoje e elevar no patamar de 3 anos atrás, que a economia se encontrava diferente há 3 anos em relação a essas empresas. Então, o judiciário ele tem que declinar para atender, e aí o que ele está fazendo é atender, trazendo situações que possam vir de alcance com os anseios das empresas para permanecer no mercado. Maravilha. Professora Goiacy, mais uma vez, nossos agradecimentos. Um bate-papo muito rápido, mas esclarecedor. Espero encontrá-la mais vezes aqui conosco no estúdio. Quero agradecer a essa audiência que ficou com nós até o momento. Dizer para vocês que tem mais tema do dia e hoje foi Direito Civil e Processo Civil. Agradeço também. Abraço. Obrigada a todos vocês. Obrigada.